Hoje a gente faz assim, faz o círculo, certo? Aí aqui, ó, faz como se fosse uma piramidezinha, com a haste e uma bolinha. Aqui faz o pentagrama e aqui desenha uma caveirinha aqui, ó. Esse é o ponto básico para se invocar a Santa Morte. Entendeu? É o ponto básico. Muito bem. Vai acender uma vela branca com negra. Tem que dar um jeito de encontrar a vela bicolor. Uma vela branca com vermelha tem que dar um jeito de encontrar a bicolor. E tem que dar um jeito de encontrar uma só branca, o que é mais fácil. E aqui, como vocês estão vendo, uma violeta. Tá? Não é roxa, tá? É violeta, pode ver? Ela é violeta. Estão conseguindo ver? Muito bem. Exatamente assim se abre um portal para entrar na frequência da Santa Morte. Você vai fazer o sinal da cruz 3 vezes na frente desse ponto e vai dizer: na irradiação de Omulu e Nanã, na irradiação de Abaloaê e Iami Oxorongá, na irradiação de Egum e Iku, que o grande espírito das chamas sagradas consagre este ponto de força na frequência da chama branco, cristal, madrepérola, vermelho, rubi, negro e violeta. Chama violeta, chama violeta, chama violeta. Consagra, consagra, consagra. Descende, descende, descende. Firma, firma, firma. Expande, expande, expande. Para sempre expande a presença que atua no ponto de força da Santíssima Morte. Ó Santíssima Morte, excélsia, excelentíssima, eu vos conjuro, vos conclamo, vos invoco, e lhes peço. Aí faz o pedido, tem que fazer. Depois de fazer, você diz: rendo-lhe a minha mais sincera devoção, gratidão e reverência, e dedico minha existência a ti, pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem poder. Amém. Muito bem. Sebastián de la Croix deixou para a gente esse livro, Santa Muerte, seu culto tradicional, suas poderosas orações e seus feitiços infalíveis, pela editora Arole Cultural. Na altura da página 39, você vai ver um título escrito assim: Trabalhando com Santa Muerte, o sistema tradicional dos 3 mantos. Há uma tradição que diz que a Santa Morte aparece em 3 versões: La Blanca, La Roja e La Negra. La Roja, R-O-J-A, quer dizer vermelho, a vermelha em espanhol. Bom, La Blanca é a branca e La Negra já sabe, né? É a negra. Bom, falar um pouco aqui sobre as características da La Blanca. A Santa Morte, vestida com o manto branco, é considerada a mais velha das 3 e costuma-se recomendar que o novo devoto sempre comece sua prática por ela. La Blanca cuida da ordem natural das coisas, do ciclo do nascimento e morte, da sorte, que tudo que interfira neste ciclo é de competência dela.
sobretudo a cura, mas também a morte. Ela também é invocada para limpezas espirituais e para quebrar maldições e malefícios, assim como para dar conselhos sábios, pois ela é anciã. Considera-se que ela se senta à direita de Deus e é frequentemente associada ao arcanjo da morte, Azrael, sendo representada por vezes com asas. O culto de La Blanca é o que mais se aproxima do culto católico da veneração aos santos, e ela é considerada a mais branda e misericordiosa das três. Seu principal símbolo é a foice, com a qual corta o mal, a pobreza, a doença da vida e a doença da vida de seus devotos. Bom, aí ele começa falando aqui da vermelha, La Roja. A Santíssima, portanto, portando um manto vermelho, costuma estar associada tão somente a pedidos relativos ao amor e sexo. Esse, contudo, é um equívoco, pois o seu manto é vermelho não porque o vermelho seja a cor do amor ou da sexualidade, mas porque é a cor do sangue. Assim, ela vela por tudo que é vivo e diz respeito à vida, como dinheiro, negócio, emprego, justiça, poder, a casa onde se habita e também amor e sexo. Por que não? Seu principal símbolo é a balança. Isso quer dizer que ela espera que você assuma a responsabilidade por seus atos e saiba que ela pesará nos pratos da balança o seu pedido versus suas posturas anteriores. Aquela que se cobre com manto preto também é citada aqui. É a mais temida e incompreendida das três faces da Santíssima, seja porque ela é a mais comumente encontrada nos altares dos narcotraficantes. Diz que La Negra e apenas ela aventura-se no inferno rodeada por demônios arrastando almas torturadas e sanguinárias, suas escravas, embora sua imagem a mostre comumente de pé, quando ela aparece sentada num trono, é considerada a rainha das brujas, ou seja, as bruxas, e seu principal símbolo é a coruja, no caso, la lechuza. Aqui não somente um animal, símbolo de sabedoria, mas almas das brujas, coloco aqui, que a serviram em vida, conhecidas como las lechuzas ou as corujas. Bom, La Negra seja mais requisitada para proteção contra acidentes, assaltos, sequestros e magia maléfica, muito utilizada também para cortar a magia negra. Só que essa é uma visão mas bem tradicional de quando se começou a cultuar a Santa Morte, lá atrás, principalmente nos anos 60, que não se sabe exatamente se ela começou a ser cultuada nos anos 60, veio a público nos anos 60 lá no México. Nos anos 60, 70, 80, essa visão ainda era bem forte. Depois, conforme os seus adeptos foram se distanciando um pouco do catolicismo e mesclando com outros cultos de natureza mais afrodiaspórica e indigenista, foram deixando um pouco de lado essa noção um pouco, por exemplo, diabólica da morte com o manto negro. Foram associando também o manto negro muito mais a uma coisa de proteção, de transmutação, mas hoje se trabalha bastante também com a morte com o manto violeta, que é o manto da transmutação do fogo de Saint-Germain. Algumas pessoas falam também sobre a questão do altar dela, né? Na sequência, ali na página 43, você vai ver quando ele fala assim, o autor: é importante frisar que a Santa Morte não é um santo popular qualquer que possa ser cultuado ocasionalmente apenas nas horas de necessidade. Se bem que eu tenho que fazer uma pausa aqui. Santo popular não se cultua só na época de necessidade. Pelo menos aqui no Brasil, os santos populares são cultuados com bastante frequência, inclusive nas próprias casas das pessoas que o cultuam. Então, assim, muito ao contrário disso, para que se tenha resultados, é importante manter a rotina de preces e oferendas diárias, nem que sejam apenas um copo d'água e uma vela, exatamente, que é geralmente o culto às almas. Quando as pessoas rezam para as almas, geralmente, as 13 almas santas, inclusive, coloca-se um copo d'água e uma vela branca. É essencial tratá-la como um membro da família, como a melhor amiga, conversando com ela, bebendo com ela, fumando com ela, caso o devoto seja fumante, naturalmente, né? Dar-lhe bom dia, boa noite, trocar algumas palavrinhas diárias com ela. Hábitos simples e humanos são os que fortalecem o vínculo com a Santíssima. Ela nunca se dá sem que lhe deem. Prece e fé são os pilares sobre os quais se sustenta
todo o culto. Interessante. Aliás, isso culto a toda a entidade, gente. Se você não tiver prece e fé com as entidades que você tem vínculo, vai ficar meio difícil na hora que você estiver precisando ter aquele mesmo alcance comparado com alguém que tem um vínculo energético e espiritual diário com a entidade. Aqui na página 44 ele já começa dizendo: é indispensável, crucial que se adquira uma imagem para se trabalhar com ela. É interessante, nem que seja uma foto impressa pela internet. E essa imagem pode ser uma figura impressa em papel, uma estátua ou até mesmo uma escultura feita pelo próprio devoto. Tá? Aqui na página 46 tem um subtítulo assim: Despertando o poder da Santa Muerte. Para acordar, entre aspas, e purificar a imagem da Santíssima, a receita mais comumente adotada é o banho de alecrim, arruda e manjericão frescos quinados na água. Então você vai torrá-los, vai pegar a arruda, o alecrim e o manjericão, como se fosse torrar ele numa frigideira, corta em pedacinhos, né? Seco ou não, ou fresco, queima ali e joga na água morna. Aí mexe, vai fazer uma espécie de banho, e com esse banho você, de preferência, pode pôr um pouco de água benta nesse banho, ou então acende-se uma vela do lado pedindo para que os bons espíritos simpáticos à Santa Morte abençoem aquele banho, e depois você banha a sua imagem. Se for de papel fica meio difícil, né? Banhar vai desmanchar, mas não sendo, você pode ser de qualquer outro material que possa banhar. Ao banhar a imagem você está imantando-a. Tem uma parte aqui na página 48, um outro subtítulo que diz assim: tabus e interditos do culto. Preste agora muita atenção nos dois pontos, pois eles são os maiores tabus envolvendo o culto da Santíssima. Um dos tabus: eu jamais tente consertar uma estátua quebrada, pois normalmente isso é sinal de que a Santa Morte desviou para a sua imagem algum mal que afligiria você. Enterre-o junto à natureza, não se esquecendo de agradecer a Santíssima pela proteção. Algumas pessoas falam: Hernani, eu não enterrei, eu deixei no cemitério. Ótimo. Hernani, eu larguei num rio. Ótimo. Eu deixei numa mata. Ótimo. Nunca jamais coloque imagens de outras entidades ou santos no altar da Santíssima. Tampouco ponha a imagem dela no altar consagrado a outras entidades ou santos. No altar da Santíssima, ela e somente ela pode estar. Naturalmente, você pode ser 3 ou mais imagens da Santa Morte no mesmo altar, mas é mesmo bastante comum se ver nos altares dos seus devotos mexicanos. Mas toda e qualquer imagem presente no altar da Santíssima tem de ser dela mesma, ou de seus símbolos, como por exemplo a ampulheta e a coruja. Então, tem gente que tem essa coisa de não ter outra imagem no altar da Santa Morte, a não ser ela, quando muito outras Santas Mortes de outras cores. Tem a branca, tem a negra, tem a amarela, que tem várias hoje em dia. A branca, negra, vermelha, no mesmo altar. Bom, nós sabemos, já falamos isso no outro vídeo, que se uma entidade de uma casa autorizar Santa Morte está dentro da tronqueira de um Exu ou colocar mais imagens de outras entidades no mesmo altar que ela, não vamos ir contra a fala de uma entidade que sabe o que está falando. Tá? Vamos lá. Na página 49, segundo parágrafo, é outro tabu ao qual você precisa dar muita atenção, sobretudo porque é um costume no Brasil, é o de nunca pedir a outro santo ou entidade a mesma coisa que você já pediu à Santíssima. Por quê? Porque as entidades que trabalham com a Santa Morte, algumas podem entender que você não está confiando nelas se você pedir para outra entidade, ou você está com um grau de ansiedade muito grande, isso vai simbolizar. Esse grau de ansiedade ou de insegurança vão emanar ondas de ansiedade e insegurança para o universo. Você vai atrair tantos espíritos ansiosos e tantos espíritos medrosos e inseguros para perto de você, que não tem como eles tomarem chegada para te ajudar. É por isso. Mas não que seja pecado ou não possa. Não, você pode pedir para quantas entidades você quiser. Contanto que você saiba que isso pode sim representar uma fragilidade. Você vai atrair espíritos com essas fragilidades para perto de ti. Tá? Página 50, um outro subtítulo, o último do capítulo. Desfazendo-se dos objetos do culto à Santa Morte. Cessar o culto à Santa Morte é possível, mas é preciso que você o faça com o máximo de respeito. Agora, nunca é demais repetir: respeito, 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 porque às vezes a pessoa não quer mais cultuar, né?
Então, agradeça a Santíssima por sua companhia, proteção e auxílio. Vai na frente do altar, né? Tenha uma conversa com ela. Explique a ela que a respeita e que lhe tem muita estima, mas que decidiu por não cultuá-la mais dessa maneira. Então, pegue todos os objetos e a sua imagem ou fotografia, se você tiver uma, e leve tudo ao cruzeiro das almas de um cemitério. Chegando lá, disponha tudo de uma maneira organizada e estética, com muito carinho e cuidado. Faça uma última oferenda à Santa Muerte, que consistirá com tequila branca, charuto, uma vela branca e flores. Se assim fizer, nenhum mal lhe ocorrerá. Bom, caso não faça assim, só coloque, não dê oferenda nenhuma, vai ser castigado pela Santa Morte? Não, mas pode ter alguma entidade que participa ali da egrégora dela, que presencie a cena, tome como um desrespeito e você passa a ter problemas com aquele espírito, não com a Santa Morte em si. Mas tudo é uma questão de fé, às vezes não está em condições de dar uma oferenda. Então, com palavras de respeito e gratidão, você pode ir lá e recitar uma oração, um poema, cantar uma música, um hino para ela, dizer, olha, a minha oferenda que eu tenho é essa. Tá? E certamente as entidades ali vão entender que dentro das suas condições e realidade, no momento foi aquilo. Sempre que você fizer um trabalho com a Santa Morte, você pode depois estar tomando um banho de alecrim, arruda e manjericão. Eu recomendo que você pegue um pouquinho de cada uma dessas ervas, coloque numa caneca com mais ou menos 3 xícaras de água, deixe começar a fervura, depois de terminar a fervura, desliga, cobre com um pano por uns 10 minutos, depois de uns 10 minutos coa com o coador, vai virar um chá, joga as ervas no mato ou na terra ou no pé de uma planta e aquele chá você põe no balde, completa com água do chuveiro, né, e faz o sinal da cruz e diz, em nome de Deus, que sois todo poder e bondade, peço às forças do fogo, da água e dos vegetais, que imantem esse banho com energia da Santa Morte, que ele seja de verdadeira força em minha existência e vida. E se houver alguma forma de existência e vida conspirando contra a minha existência e vida negativamente, sejam alcançadas pela força desse banho abençoado, pela força da Santa Morte, sejam desmanchados e recolhidos à luz, e eu possa seguir na paz, na luz, hoje e sempre, na unidade do Espírito Santo, que assim seja. Amém. E aí você toma o banho da cabeça aos pés e espera 1 minuto, de preferência em oração. Falei rezando Ave Maria, alguma oração até passar 1 minuto. Depois disso, você faz o sinal da cruz 3 vezes e pede licença para tomar um banho normal com shampoo e sabonete. Ótimo. Ah, mas não vai tirar a força do banho? Não, porque dentro de 1 minuto, o banho ele só precisa ficar 1 minuto no seu corpo. Depois disso, toda a energia dele já penetra dentro de você pelos pontos de recepção e pelos chakras e vai para o perispírito e fica fazendo o trabalho que tem que fazer. Tá bom? Não precisa se preocupar em deixar banho secar no corpo, não. Fica tranquilo. Vamos dar uma olhadinha no ponto de força para encerrar o nosso trabalho. Eu sou Hernani de Oxóssi Choroquê. Lhe desejo muito axé, muita paz, muita luz. E entre em contato com a gente, tá bom? Entre em contato com a gente para fazer nossos cursos de magia, cursos que você receberá aí no seu WhatsApp para fazer aula por aula. E também fazemos a iniciação à distância gratuitamente, tá bom? Muita paz, muita luz. DDD 11, telefone 965519042. Bora com a gente. Axé. Deixa-se queimar até o fim, tá? Daqui a pouco nós vamos mostrar, depois que o ponto terminar, o que você faz com o ponto quando ele termina. Um ponto riscado, você só precisa pegar um pano úmido, com muito respeito. Peço licença para subir esse ponto, ou apagar esse ponto. Com muito respeito você vem, simplesmente passa um pano úmido, ou um papel, né? E apaga o ponto, sem frescura. Tem gente que faz um monte de ritual, e rebola, e grita, e pula, e se contorce. Rapaz, não precisa nada disso. É só apagar. É só apagar. Esse é aquele povo que quando vai para a encruzilhada disse, né? Que acende uma vela em cada ponta da encruzilhada, no meio da vela acende uma vela para anjo de guarda, mais outra para Ogum, outra para não sei quem. Eu acho que uma pessoa dessa nunca foi numa encruzilhada, gente. Que coisa mais difícil. Você conseguir acender uma vela numa encruzilhada, ainda mais se estiver ventando. Eu nunca fui numa encruzilhada. Então é isso, gente. Desmistificando aí, ó. Pano e água. É assim que se sobe um ponto.
Paz e luz e até a próxima oportunidade. Deus abençoe.